Olá, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos aqui no nosso encontro com Jesus. Esse encontro, ele é abençoado. Esse encontro, ele refrigera a nossa alma. Esse encontro nos ensina. Olá, seja bem-vinda, Cláudia. Esse encontro, ele nos capacita cada vez mais a vencer aquilo que nós viemos fazer aqui nessa terra. Vencer o ego. Vencer as coisas do mundo. Esse encontro, ele nos faz a ter um alvo. O alvo de vencer nós mesmos. Podemos chamar isso um alvo dos céus. Quando viemos aqui para esse mundo, não tínhamos muita noção do que fazer aqui. O que estou fazendo aqui? Qual é a minha missão? De onde eu vim? Né? São tantas indagações, né? E esse encontro, o propósito dele é que cada uma dessas perguntas nos sejam reveladas. Então, a gente deixa o Espírito falar. E já sabendo que estamos aqui para vencer o ego, estamos aqui para realmente caminhar para a quinta dimensão. E na quinta dimensão não há dores, nem ranger de dentes. Então a gente já vai entendendo que muitas coisas vamos deixando para trás. Muitas dores, sabe? Muitas percepções antigas. Tudo isso vai ficando para trás. Vamos tirando da nossa mochila. Porque caminhar para a quinta dimensão é uma jornada para que possamos realmente deixar o velho. Vinho novo não coloque-se em odres velhos. E já que sabemos que carregamos muitas coisas que não é para levar conosco, para deixar nas mochilas, já sabendo disso, que precisamos esvaziar as nossas mochilas, a gente precisa fazer um trabalho muito sério. Sejam bem-vindos todos vocês. A gente precisa fazer um trabalho muito sério na nossa vida. Agora, não há tempo mais para distrações, não há tempo mais para falar, opa, eu não sabia disso. Esse tempo já passou. Agora é hora de realmente deixar o adulto vir, analisar a vida e fazer as suas escolhas. E daí então, direcionar a sua criança. Somos pai, mãe e filho. Somos todos em um. Somos todos em um. Há em nós também a Trindade. Falamos da Trindade só no reino dos céus. Existe a Trindade também aqui em nós. E precisamos organizar essa Trindade. Agora é hora realmente do adulto estar à frente. Então sabemos que muitas coisas vamos deixar para trás. Coisas que a criança ainda carrega, não mais é para carregar. Não tem mais mimimi, não tem mais coitadinho, não tem mais aquele, quem é que vai fazer isso por mim? Não existe isso mais. É cada um de nós pegar a nossa cruz e seguir os ensinamentos de Jesus. E já que a gente está falando de não mais carregar o velho, de não mais carregar aquilo que não precisamos mais, a gente precisa usar artefatos para nos ajudar nessa jornada. Precisamos usar. Porque sozinho por nós mesmos
é desafiador. Mas a grande inteligência já deixou tudo preparado. Tudo o que precisamos está ao nosso alcance. Então vamos usar aquilo que está ao nosso alcance. E aí, a gente vai falar sobre as águas. Na Bíblia mesmo, fala-se muito sobre as águas. O batismo é nas águas. Jesus fala com Nicodemos: Nicodemos, é necessário nascer de novo da água e do Espírito. Então, muito se fala sobre as águas. João Batista, ele batizou muitos. Depois, Jesus também. A água, ela é um elemento da natureza poderosíssimo. A água, ela é tão poderosa que o que falamos, já temos, né, esse experimento com o Emoto, Masaru Emoto, um japonês, né, que fez o experimento, que fez o estudo, pesquisou. O que falamos para a água e congelamos, aqueles cristais, formam-se cristais. Se falamos coisas boas, são belos cristais. Se falamos de coisas ruins, os cristais são deformados. Então, Masaru Emoto já fez esse experimento sobre a água. A água, ela é um elemento poderosíssimo que temos em nós. Existe um outro experimento em que, se você colocar a água, imagina assim, coloca a água em um recipiente transparente e posiciona embaixo, por exemplo, uma cenoura. E posiciona uma cenoura por alguns minutos, 2 minutos. Você posiciona ali por alguns instantes. E depois você congela essa água. A água, ela traz a forma da cenoura. Então aqui, esses experimentos nos falam como a água, ela tem memória, como a água é um elemento inteligentíssimo. E a água está aí para todos nós. É tanto que o nosso corpo, 70% água, o planeta, 70% água. Todos, não tem como sobreviver aqui sem a água. Então a água é um elemento poderosíssimo. Então, por que não usar a água ao nosso favor nesse momento de transição planetária? Nesse momento em que estamos caminhando para 5D? Como não usar a água ao nosso favor? Então, tudo que você se mover com a água, todo contato que você tiver com a água, ao lavar as suas mãos, sabe, ao tomar o seu banho, converse com a água. Converse. Água, leva tudo que não me serve mais. Leva as dores. Olha, eu estou passando por esse problema. Eu sei que esse problema são coisas da minha mente. Então, limpa a minha mente. Ressignifica. Me ajude a ressignificar isso, água. Conversa, gente. Conversa com os elementais. Os elementais são poderosos para nos ajudar. Eu já tive várias experiências com elementais. Várias experiências. Uma delas é que eu tinha terminado de fazer uma pintura na minha casa. Eu chamava uma faxineira, eu não posso. Eu chamava a outra, eu não posso. Eu vou amanhã. Aí chega amanhã, a faxineira não vinha. E eu passei por um processo assim, meu Deus, o que isso está querendo me ensinar? Aí chegou numa situação, quer saber, eu mesma vou limpar. E aí assim eu comecei a limpar a minha casa. Eu queria voltar para casa, né? E as tintas, e aquele negócio, eu esfregava e não saía. Aí eu comecei a conversar com os elementais. Elementais facilitam a minha vida.
Me ajuda. Agiliza aqui para mim. Gente, de repente, onde tava aquelas tintas respingadas no espelho, tinha tinta respingada no espelho, né? No chão, óbvio, nas portas. E de repente eu só passava o pano, aquilo saía. Eu já tinha passado de tudo, e tinha respingos. Aí eu vinha com o pano, aquilo saía. Teve uma hora que eu quis experimentar, fazer um experimento. Eu vim com um pano seco, saía. Coisas que já era tarde, desde a manhã eu estava ali limpando e o negócio não rendia. E coisa assim, que eu imaginei que eu ia demorar a noite inteira se eu ficasse ali o dia, né, determinado, se eu fosse ficar ali até terminar. Eu ia ficar a noite inteira. Aí de repente, no final da tarde, a tarde ainda nem tinha chegado, eu já tinha terminado de limpar toda a casa, sozinha. Então nesse dia, foi o dia que eu realmente vi que não estamos sozinhos. Eu vi que a gente pode pedir ajuda. Então, os elementais, eles estão aí para nos ajudar. Então, aproveita. Isso é o seu favor. Então, na hora que você estiver tomando banho, converse com a água. Deixa a água lavar. Limpa. Se precisar chorar, chora, não tem problema. A questão é tirar esse peso. O peso que fica no cardíaco. Quando tem pesos no cardíaco, o cardíaco fecha. Se o cardíaco fecha, você não tem força para enviar a sua energia expandida. E você já sabe, se você não tem força, a frequência é baixa. Frequência baixa atrai coisas de densidade. Densidade, mais dores e sofrimento. Então, é uma coisa que leva a outra. E hoje, na nossa palavra, nós vamos ler aqui em João versículo 3, capítulo 3, versículo 22. E diz assim: depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também Enom junto a Salim, porque havia ali muitas águas. E vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele. E João respondeu: o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dado do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou o enviado adiante dele. Aquele que tem esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. A ele convém crescer, porém a mim diminuir. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Amém. Então, aqui está a palavra que nos ensina sobre a água. João, o Batista, já tinha batizado Jesus. E Jesus estava além do Jordão batizando. E João Batista também batizava em Salim.
porque ali havia muitas águas. E aí, os discípulos de João estavam com dúvidas sobre a purificação. E naquela época, eles entendiam que para purificar é necessário passar pelas águas. E aqui continua. João diz o seguinte: olha, eu disse que eu vim antes dele, né? João veio anunciar, né? João veio trazer, foi o primeiro a falar, a gritar no deserto que haveria de vir o Cristo. Ele veio anunciar. Então precisava de vir antes. Vamos trazer aqui. Se a gente quer ir para a quinta dimensão, se a gente quer acessar os céus, antes precisamos organizar as nossas emoções. Antes precisamos organizar os nossos pensamentos. Antes de acessar os céus, o que é os céus? Os céus é a nossa parte de luz. O céu está em nós mesmos. Para acessar a nossa parte de luz, a nossa consciência crística, é necessário antes dominar as coisas da terra. Porque aquele que é da terra fala das coisas da terra. Aquele que é do céu fala das coisas do céu. Então, para que possamos acessar a consciência crística, e só acessando a consciência crística que vamos para a quinta dimensão, porque a consciência crística entende que não há separação. Todos somos um. A consciência crística é aquela consciência que entende que não existe o Salvador. Eu que preciso vencer eu mesma. Eu preciso diminuir o meu ego, vencer as minhas dores. Ninguém faz isso por mim. É como ninguém alimenta por você. Ninguém alimenta por mim. Na hora que eu estou com fome, sou eu que tenho que comer. Então, é a mesma coisa. Se eu anseio participar da quinta dimensão, eu preciso resolver as minhas batalhas. Eu preciso vencer o meu ego. Eu preciso vencer as minhas dores. Não há ninguém que possa fazer isso por mim. Agora, aquele que já venceu, ele pode me ensinar. Assim como Jesus nos ensina. Jesus nos ensina qual é o caminho. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse. Então há um caminho para que possamos realmente caminhar. Nós vamos caminhar nesse caminho com as nossas próprias pernas. Para caminhar nesse caminho, precisamos ter conhecimento. Jesus disse: meu povo perece por falta de conhecimento. Porque com conhecimento vamos vencendo mais fácil essa batalha. Então por isso que é bom você ter o seu mentor. Por isso que é bom você se parar e estudar, buscar sabedoria. É necessário dedicar uma parte do seu tempo para buscar a sabedoria, para você ler bons livros, para você orar, meditar. É necessário. Quando você tem a prática da meditação, você acessa coisas do além. Coisas que os seus olhos físicos ainda não viram. Quando você pratica meditação, você recebe insights. Você tem outros entendimentos. Aquela consciência da 3D, ela vai se dissipando. E para dissipar a consciência da 3D, para separar realmente das coisas da Terra, não fazer mais parte da Matrix, é necessário uma purificação. E a água, ela é um elemento que nos ajuda a purificar. Então, use a água ao seu favor. Não pense que ao beber a água, ao estar em contato com a água,
Não vá fazer isso de qualquer maneira. Faça com intenção. Acelera o seu processo. Faça isso com intenção. Coloca ali a sua intenção. Se você deseja que limpa, que purifica, vai, conversa com a água para te limpar e purificar. Se você deseja acessar a sabedoria, conversa com a água. Peça. Água, me ajuda aí. Me ajuda a conectar as moléculas da sabedoria. A água são 2 moléculas de hidrogênio. As 2 moléculas de hidrogênio formam o oxigênio. Então, quando une, forma-se uma outra. Acessa um outro ser. 2 moléculas de hidrogênio formam o oxigênio. Então, acessa, algo surge. Então, quando você une com a água, algo surge. Um novo ser pode surgir de você mesmo. Somos todos um. Somos todos um. E você pode usar essa parte sua, que é a água. A água faz parte. Somos todos um. Tudo que fala sobre o universo somos nós. Nós somos o universo. Então, use toda a natureza ao seu favor. A natureza tem uma consciência mais pura. Por isso, quando chegamos na natureza, sentimos aliviados. Aquilo revigora a gente. Há um estudo que fala que a natureza, nós somos feitos de 48 cromossomos. A natureza são 24 cromossomos. Significa que a natureza está mais próxima dos céus, vamos dizer assim. Nós estamos uma camada abaixo. E ainda existem seres que têm 96 cromossomos, que está abaixo de nós. Então, vamos conectar com coisas acima. Então, a natureza, coisas da natureza, o sol, olhar para o sol. Olhar para o sol. Olha para o sol alguns segundos, alguns minutinhos e começa a conectar com o sol, conversar com o sol. Você está tirando os véus. Vamos usar a natureza ao nosso favor. E a natureza está aí para nos ajudar. Não é só para nos alimentar, não. Não é só para que possamos, obter bens materiais, obter coisas. Não, é muito além disso. A natureza, ela nos ajuda de todas as formas. Então, se atente a isso, porque aquele que fala de coisas da terra, ele pertence à terra, pertence ao mundo. Aquele que fala de coisas do céu, pertence aos céus. Então, vamos falar mais de coisas boas. Vamos falar mais de coisas boas, vamos abençoar as pessoas, abençoe a sua vida, abençoe os seus filhos, seu esposo, sua esposa. É tão rápido, é tão simples. Deus em mim abençoa o meu filho. Se você ainda não crê que você tem poder de abençoar o outro, não tem problema, use a sua crença. Senhor, Jesus, abençoa o meu filho. Não tem problema. Você vai ver que isso é um processo. Porque nós estamos aqui para relembrar quem somos. Somos uma parte do divino, um fractal do divino. Somos seres poderosos. Você já deve ter ouvido falar, a mãe que ora pelo filho, o filho é curado, o filho sai daquela situação. Você já deve ter ouvido falar isso. Então, vamos falar mais coisas do alto, porque o coração fala, a boca fala que o coração está cheio. Então, quanto mais coisas boas que você fala, significa que o seu coração está cheio de coisas boas. Está saindo das dores. Veja bem, tem a pessoa
Tem as pessoas que falam, não, eu tô tranquila, eu só falo de coisas boas, eu tenho muita fé, mas é a primeira a dar notícias das coisas do mundo que acontecem no mundo. É a primeira. Entenda que você pode falar para você, eu sou a última porta do conflito. Aquilo que é conflito, aquilo que é dor, não passe para o outro. Porque quando você passa para o outro, significa que você está dando energia para essa consciência, para a consciência de dor. Mesmo que seja um caso verídico. Mesmo que realmente é algo que aconteceu. Não seja você a porta que transmite o conflito. Pelo contrário, seja a última porta. Através de você, não passa adiante. Vamos aprender a falar mais de coisas boas. Vamos aprender a falar de coisas dos céus. Os céus é a beleza da vida. Isso, além de purificar o seu ser, você sabe que as palavras têm poder. Além de purificar o seu ser, você não passar adiante, você está levando coisas boas para o outro. Automaticamente, volta para você das coisas boas. Então vamos aprender a falar de coisas boas, de coisas agradáveis, de coisas alegres, de ideias. Vamos falar de ideias e não de pessoas. Porque aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Se você crê que existe em você uma parte de pura luz, a primeira emanação de pura luz é em você, porque somos essa parte. Aí existe uma parte de nós que é pura luz. E depois dessa parte de pura luz, fomos se densificando para que possamos viver aqui na matéria. Se você crê no Filho, na sua parte de pura luz, você verá a vida eterna. Porque aquele que crê no Filho, crê na vida. Então creia que em você existe luz. Quando você estiver ali, preocupado, em conflitos, para baixo, diz para você, eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz. Fala para você e você vai ver que a sua vibração muda. E você vai ver que aquele problema que você não enxergava a solução chega. Porque a luz, o que é a luz? Imagine você no quarto escuro, você não vê nada. Você não vê nada. Aquilo que você procura, se você procura um interruptor para acender a luz no quarto escuro, você não acha esse interruptor. Agora, se acende uma luz, tudo aquilo que você procura, ou muitas coisas, aquilo que você procura, está diante de você. Os seus olhos veem. Então, a luz, ela traz a solução. Então, quando você diz para você, eu sou luz, a solução chega para você. Porque é como que acendesse a luz no quarto escuro e aí você vai observar as infinitas possibilidades. Aí você vai ver que a solução estava diante de você. Só que na preocupação, na angústia, é como se você apagasse as luzes. Mas quando você repete, eu sou luz, é como se você estivesse acendendo a luz naquele problema, né? E a solução você vê, chega até você. Então, vamos aprender a falar as coisas dos céus. Porque se você fica murmurando, que eu tô com esse problema, aqui isso, aqui aquilo, que está me consumindo e que eu não aguento mais, você continua no quarto escuro, não está fazendo nada para acender a sua luz. Está fazendo nada para acender a sua luz. Então, quando você vem com esses comandos, tudo isso te ajuda
a solução chegará até você. Então, pense nisso. Pense nisso. E hoje nós falamos de muitas coisas, né? Usar os elementais ao nosso favor. Hoje falamos que é importantíssimo, nesse caminho para a quinta dimensão, conversar com os nossos elementais, com os elementais que estão aí para nos ajudar. Então converse. Se você quer purificar algo, se você quer ter uma ideia, sabe aquela ideia na luz do fim do túnel? Conversa com o fogo. O fogo é esse impulso. Se você quer que as coisas resolvam mais rápido, conversa com o fogo. Peça o fogo para consumir todas as energias densas que estão bloqueando aquela ideia, aquela solução, o que for. Então, aprenda a conversar com os elementais. Aprenda a conversar. Você vai ver que a sua vida muda. A sua vida muda. Converse os seus problemas com aquele que pode te ajudar. Não é com o vizinho, não é com um colega. Os seus problemas, converse com aqueles que podem te ajudar. Os elementais podem te ajudar. Então, converse com eles. Você pode conversar com a sua parte de luz, a sua consciência crística. Então, converse com ela. Aprenda a trazer os aliados do seu mundo para o seu mundo. Aprenda. São aliados, não são contra você. Agora, por exemplo, quando você vai tomar o seu banho e ali fica no passado e murmurando e achando que o outro é responsável pela sua vida, que o outro fez, que o outro te magoou, que tudo outro, você está usando essa força maravilhosa que é a água. Em vez de transmutar essa dor, você está simplesmente colocando mais dor em você, porque os cristais da água vão deformando. Você não está se permitindo a ser lavado, a ser purificado. Então, use os elementais a seu favor, ok? Use a natureza ao seu favor. Os elementais é a natureza. A luz é você. Converse com a sua luz e não com o seu ego. Aprenda essas coisas. E é isso. Gratidão pela presença. Que você tenha um final de semana aí maravilhoso. Que Deus, Pai, Mãe, Filho, em mim, em você, nos unimos para fazer desse mundo um mundo melhor. Assim é. Gratidão. E até segunda-feira. Amém.